Hallelujah, hallelujah, yeah, yeah, yeah. Alô, alô, alô. Sere kendororo shume, serere sade. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Silence. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Machuta la quenterena, Senhor, Senhor. Senhor, machuta la quenterena, Senhor. Gente, olha com Maurício. 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 Como vai lá quebrar? Muito pouquinho. Solta la quenterena, solta la machuta la quenterena, solta la machuta. Fica em adoração. Se você ora em línguas, ore em línguas. Se você não ora em línguas, ore em línguas. Si dentro le manchi, tel khadin diran sul de quente lisses, entre le manche si li bacon, ter il si se ni entre le choses si akhten, makandere la chose de ne si andret, maklohat de ne si de mesu de chose andiet, le canon de la su, messi entre la conde de si de chose to la canta de nemenes, e li crisi di candole che nera la branche di sede nera core delle sane si rilebrato le chatone nere satone Senhor serando Senhor
Aleluia. Yes, yes, Lord. 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 Ai, glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Pode baixar um pouquinho. Então, agora eu estou com permissão para voar. Ai, glória ao teu nome, Senhor. Yes. Yes. Tem que ficar ligadão em mim aqui, ó. Você não faz o teclado, você faz os volumes aí mesmo. Entendeu? Eu tive assim a nítida impressão. Eu gosto quando Deus fala comigo assim por intermédio de imagens, porque, né, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Às vezes uma imagem, eu me divirto, né, com a razão que ele fala, a maneira como ele fala, né? Eu vi direitinho assim, o aeroporto e os aviões parados ali, né? Esperando a permissão da torre de comando para alçar o voo, né? Então, muitas vezes eu ficava dentro do avião ali, né? E você fica lá dentro, né? E daqui a pouquinho o cara fala, né? Recebeu autorização para voo, né? E é interessante, né? Você vê o avião, que trocentas 1000 toneladas, aquela rodinha, e não faz sentido aquele negócio, né? Então você vê aquele tremendo, daquele monte de lata, né? E se equilibrando aquelas rodinhas pequenininhas, né? Então ele vai taxiando, você vê aquele negócio balançando, né? Aí ele vai devagarinho, né? Até que ele vai à cabeceira da pista. E essa é uma hora que eu mais gosto do avião, é isso, né? A hora que ele chega lá na cabeceira da pista, que ele põe o nariz assim para a pista, que ele dá aquela freada e faz assim, ó, ele dá aquela parada assim. Aí o cara pega assim, dá aquele empuxo, aquilo vai para cima, né? Isso que eu estava sentindo aqui, né? Tipo assim, para, dá um tempo, fica. Até que eu dei permissão para fly with God. Provérbios 4, 18 e 19. Hoje a gente continua entendendo, discernindo as provas de Deus, parte 2. Provavelmente nós teremos parte 3, quiçá a parte 4. Antes, porém, todavia, por favor, me desculpem, Deuteronômio 8:2, desculpa, porque esse versículo aqui, na verdade, eu ia até pregá-lo na semana que vem, mas ele foi tão forte, que eu falei que, sabe uma coisa, eu vou começar com ele. Não é a ministração, é ele. Se eu fosse resumir tudo, seria ele, tá? Mas ele é tão importante que eu quero compartilhar isso com vocês. Quem achar, achou, linda? 8:2. Deuteronômio 8:2. Isso. Quem não achou, presta só atenção, quem é só um. Bora lá. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha que magnífico. Caminhar com Deus, caminhar com Deus, venha receber a sua bênção, venha receber o seu... O que ele falou? O que é caminhar com Ele? Para te o quê? Para te abençoar? Para te multiplicar? Para te encher de beijo? Não. Para que é mesmo, tia? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O que é humilhar mesmo, gente? Quem lembra? Submeter, mas ele é mais, vai mais pimenta nesse vatapá aí. Quem lembra o que era? O que é humilhar? Vocês precisam saber. Humilhar
é o processo de Humus. Traduzindo para o português, Esterco. Cocô. esterco. O processo de a palavra, a expressão de humilhação vem da palavra humus, que é esterco, que é usado para aquela planta que está fraquinha, que não está dando fruto, está com problema. O que você faz com ela? Você cava em volta para que a raiz fique exposta e você deita humus, estrume, esterco, entende? Na raiz, para que ela absorva o processo, os nutrientes, para que ela cresça saudável. Então, faz parte do crescimento a adubação, que nada mais é que receber esterco na sua raiz. Por isso que ele fala: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Então, antes que Deus te exalte, Ele irá com certeza te humilhar. O problema é que todo mundo quer a exaltação, mas ninguém quer passar pela humilhação. Jesus, antes da glória, ele teve isso aqui, ó. Vocês gostaram? Aí depois vocês dão um likezinho aí. Vocês gostaram daqui? Tá? Tá bom? Isso aqui, ó. Isso aqui é o seu destino. Você está querendo ir para o céu? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, papai. Aqui, ó. Aqui que é um lugar que nos liberta. A cruz sempre é tido como um lugar ruim, mas aqui é um lugar onde eu sou liberto da minha vontade própria, dos meus quereres, dos meus prazeres pessoais que não atraem, não tem nada a ver com o reino de Deus. É aqui, ó, me conformando com Ele na cruz. Se prega uma verdade interessante: a morte substitutiva. Jesus morreu por mim, Ele é o Cordeiro perfeito. Aleluia, aleluia. Agora tem a outra parte: Ele morreu por mim, para que eu tivesse apto para morrer com Ele. Então é uma morte substitutiva, que é o Cordeiro de Deus que morreu por mim, mas também está envolvido nisso uma morte inclusiva. A igreja só prega a crença verdadeira, incompleta, mas verdadeira, de uma morte substitutiva. Aí o pessoal chora: o Cordeiro morreu por mim, eu vou ficar aqui no pé da cruz. Ele está aqui, ele fala: vem para cima, filho. Não é ficar aí. Deus não chamou você para ficar no pé da cruz. Ele chamou para quê? Para a cruz com Ele. Se com Cristo, Jesus morreu, com Cristo é crucificado. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que te ressuscita. O novo pacto é uma vida de um homem, de uma mulher, de uma vida ressuscitada. É um ressurreto. Não é um melhorado. É um ressurreto. Um ressurreto faz parte de uma nova geração, que eu chamaria de um zumbi, um morto-vivo. Um morto. Estou aqui. Ia contar uma história do testemunho do cara lá, mas ele ia cumprir da mesma história lá. A premissa da ressurreição, mas eu ia contar a história de um cara que se converteu. Ele era da polícia, né? E ele, vou acabar contando esse negócio aqui, né? Ele era da polícia, e ele, tantas coisas que ele passou, ele ficou com problemas psicológicos, né? E ele foi afastado com uma licença médica, e nesse afastamento, ele foi numa igreja evangélica e aceitou Jesus, né? E ele ficou assim, cheio da glória de Deus, né? Cheio da verdade de Deus. O cara captou aquilo, né? Mas passados 6 meses, ele foi para uma outra avaliação. Então foram avaliar o cara, fazer uma avaliação psicológica do cara, né? Então passou pela avaliação psicológica, foram fazendo perguntas para ele, foi respondendo, falou: poxa, o cara realmente está, né? Tá acabando a análise dele ali, né? Ele falou: gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Falou: vocês estão me vendo aqui? Então, só que eu não estou mais aqui.
Os médicos assim, como assim, meu senhor? Eu já morri, mas eu estou vivo, mas eu não vivo mais. Aí os caras, pois não. Aí o cara começou a falar, né? No final da análise, sai o laudo do cara. Está pior. Aí ele foi afastado de vez. Tem esse cara da polícia, esse cara pirou de vez. E aí ele foi e começou a pregar o evangelho, né? Então, às vezes há certas coisas que ele, né, assim, ele foi sincero, né? Mas imagina falando isso com um corpo, né, para uma bancada de psicólogos, fazendo uma análise, se o cara bater a bunda bola, eu estou aqui, mas eu morri, mas eu estou aqui, eu estou no céu assentado nas regiões celestes, então esse cara que você está vendo, não sou eu. Nossa, imagina isso na cabeça do pessoal do mundo, né? O cara ficou totalmente abismado com isso, né? Bom, esse texto que eu li, nós vamos repetir ele na semana que vem, mas ele pegou tão forte em mim, porque é uma síntese até desse compartilhamento nosso. Aqui a gente não vai falar de bênçãos, de conquistas. Isso é tudo plano de Deus. Até tem um breve testemunho sobre isso hoje também, sobre a primícia de uns dois loucos que tem aqui, falar nisso, uns dois loucos que tem aqui também, né, que eles vão dar um rápido testemunho sobre isso também, sobre o que Deus faz com os loucos que nem nós assim. Vamos lá, agora sim, voltamos a Provérbios 4, 18 e 19. Provérbios 4, 18 e 19. Por favor. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Amém. Você vê, é interessante isso, a vereda do justo, né? Quando a gente fala sobre isso, o que a gente está falando? O que a gente entende com isso? O que é uma vereda? É um caminho, né? Então, quando fala caminho, na palavra de Deus, fala de processos, né? O nosso Deus, Ele não está interessado primordialmente em resultados, mas Ele está se ocupando conosco de processos. Entenderam por que Adão pecou no paraíso e Jesus venceu no deserto? Porque Adão não tinha passado pelos processos. Ele, apesar de ter nascido pronto, ele não tinha experiência. Na primeira pancada ele caiu. Jesus, ele foi aprendendo pelas coisas que ele sofreu. Quando chegou no deserto, já tinha maturidade para enfrentar as oposições. Por isso, Adão peca no paraíso. Poxa, o cara está em um lugar mais seguro, que o cara vai lá e peca. E Jesus, ele vence na situação, no lugar mais adverso. Por quê? Por causa dos processos. Entendeu? Então, por isso é tão interessante nós entendermos as provas de Deus. Porque se eu não entender as provas de Deus, toda vez que Deus fizer a prova, Ele dá a prova para você, você faz a prova e é reprovado, você toma pau, você é reprovado. O que Deus tem que fazer? Tem que repetir. Então a gente pode ir percebendo, se há situações em nossas vidas que elas são recorrentes, vira e mexe aquela situação, vem de novo na nossa vida, e isso é um sinal que Deus está te dando outra vez uma chance de você passar nessa prova. A salvação pelo sangue do Cordeiro, ele não é um fim em si mesmo, ele é o início de uma jornada. É a tipologia de Moisés no Egito. Moisés nos arranca do Egito para uma caminhada no deserto. Quando Deus arrancou o povo com poder e força lá do Egito, Ele fala, agora sou eu, agora eu vou começar a trabalhar a vida deles. E você vai ver que nós vamos ver isso, que é uma sequência, quando você vai estudando a maneira como Deus se relaciona com eles, quando você começa a estudar os nomes dos lugares por onde eles passam ali, você vai ver que de tempos em tempos, eles passam aqui, fizeram uma coisa que foi mal ao Senhor.
né? Aí eles estão caminhando. Você vai lendo a história. Daqui a pouquinho você vai ver que eles estão de novo no mesmo lugar. Com o mesmo nome. Por que Deus levou eles para lá de novo? Porque lá eles foram reprovados. Repetente. Então você vai ver que de novo naquele lugar, aí acontece uma situação para que eles façam a prova e passem na prova. Ok? Beleza? Não podemos confundir aprovação com aceitação. Nós temos uma tendência, como nós não sabemos essa diferença, não é pelo fato de Deus te reprovar que Ele não te aceita. A aceitação, ela é incondicional. Ela te aceita. Deus amou ao mundo de tal maneira. Que esse tal maneira é a maneira incondicional. Ele nos aceita. Vem a mim do jeito que estás. Mas não é para ficar do jeito que você está. Estão entendendo? Então, a aceitação, Jesus me aceita. Para quê? Para me provar, para me aprovar, para me promover. O intuito de gerarmos filhos espirituais, gerarmos filhos biológicos, o que é? É aceitarmos o processo de curto, médio e longo prazo, de sair de técnion, de bebê, a ruios. Então, tudo isso nós fazemos isso na nossa vida biológica, nós fazemos isso na escola, com professor e aluno, nós fazemos isso na igreja, na paternidade. Quando essa diferença de uma casa paterna, de uma igreja. Numa igreja que não tem esse espírito paterno, funciona com cargos. As pessoas têm cargos lá dentro. São servos de Deus que têm cargos, porque não há uma compreensão de casa paterna. Agora, quando o pastor principal ele tem um entendimento que ele é pai espiritual, então ele faz o quê? Ele faz uma casa paterna. Então, ele já começa sabendo que eu vou começar e alguém vai terminar. Eu não tenho medo do meu púlpito, eu não tenho medo de competição, eu não tenho medo que me tomem. Eu já sei que isso aqui já é para alguém que não é para mim. Eu já começo sabendo que eu vou preparar alguém. Elias caminhando já com Eliseu do lado dele. Jesus já caminhando com os apóstolos e os discípulos ao lado dele. Ele já tem o senso que alguém vai dar continuidade. Perceberam a diferença? Tá? Então agora é fazer o quê? A gente vai aqui, 2 Timóteo 2:2, e aquilo que aprendesse de homens idôneos, isso mesmo, transmitir, é um processo de vasos comunicantes. Então nós vamos comunicando, inclusive, contando as nossas derrotas, contando as nossas falhas, confessando os nossos pecados, as coisas que eu errei. Eu aprendi muito com Thomas Vernon Dawson II, né? Eu aprendi muito com as falhas dele. Aquela coisa, né? O inteligente aprende com os próprios erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Se você puder aprender com o erro do outro, você não vai, ele vai tirar você dessa latada, né? Poxa, eu aprendi com ele, se eu for para esse caminho eu já vou me dar mal. Então, às vezes, alguém foi na tua frente, errou, caiu aqui, e vai fazer dessa minha queda uma ponte, uma experiência, para não venha para cá não, faz outro caminho. Isso também tem a ver com a paternidade. A paternidade, ela encurta distâncias. O que eu demorei 10 anos para alcançar, os meus filhos espirituais vão alcançar em 1 ano. Entendeu? Porque, cara, eu fiz isso, deu errado. Fiz isso aqui, não rola. Fiz isso aqui. Então, a nossa função, entende? Não é ver nos próximos uma competição, mas é ver nos próximos uma continuidade da minha existência neles. Por isso que eu te farei. Abraão, o que ele falou? O que ele falou? O que Deus falou para Abraão? Te farei pai de muitas. Isso. E bendito as famílias. Por que ele não falou os homens, os seres humanos? Porque o plano de Deus sempre foi estabelecer o reino dele na terra por intermédio de famílias, não parentes. Por isso que ele fala, sai da casa da tua parentela, porque eu vou te dar uma família. Porque uma parente é parente, família é família. Há uma grande diferença entre parentela e família.
Deus não tem plano com parentes. Deus tem um plano com famílias. Entende o que eu quero dizer? Parece duro o que eu estou falando, mas é verdade. Macaco, gato, galinha tem parente, tem ninhada. Nós não, nós temos uma família. Você lembra quando Jesus está pregando ali, chegou lá no fundo e fala, ó, tua mãe, teus irmãos estão lá. Ele fala, o culto começou às 7 horas. Por que os caras estão 8h30, está chegando? O que a Maria? Meu filho, a minha família são os que estão aqui, os que fazem a vontade do meu pai. Não é pelo meu grau de parentesco que eu vou colocar eles aqui. Não. Estou entendendo o que eu quero dizer? É colocar as coisas nos seus devidos lugares. E muitas pessoas, que eu conheço pessoalmente, muitas pessoas que deixaram o reino porque preferiram a sua parentela do que adotar a família que Deus tinha para eles. Entendeu? E eu vi gente deixando o ministério, deixando coisas boas, deixando grandes oportunidades. Não estou falando que é para maltratar, não estou falando que é para desprezar, não é isso que eu estou falando, vocês estão entendendo. Estou falando que há um projeto, há um plano de Deus. O plano de Deus está na família que Ele estabelece. Tá? Não podemos confundir a aprovação com a aceitação. Deus nos aceitará sempre, mas nem sempre nos aprovará. Deus é paciente, mas Ele não é conivente. Tá? Não pensa o Tex, não pensa nenhum de vocês que Deus está com os olhos fechados para os seus pecados. Não está. Entende? Ele não te rejeita, Ele te aceita. Mas Ele fala assim, agora nessa caminhada, de tempos em tempos, Ele vai chegar e você, bom, e agora? Vamos tratar com esse assunto aqui? Você pode falar que não. Ele fala, tudo bem. Eu falo, eu sou eterno. Né? Eu sou o Deus de Israel, não durmo, né? É aqui. Você não quer tratar? Tudo bem, Ele continua. De tempos em tempos, Ele fala, e aí, vamos? E aí, vamos? E aí, vamos? Até chega uma hora que você cansa. Né? Porque aquela área que você não é aprovado, você é reprovado. E toda área que nós somos reprovados, trará sobre nós. O profeta Rinaldo Texidori falava uma coisa muito própria. Ele falava assim: qualquer nível de opressão rouba o teu destino. Qualquer nível de opressão te rouba o teu destino. Eu aprendi o meu pai biológico da Marinha, ele falava assim: quando a gente saía lá do porto da Europa, nós tínhamos uma carta náutica. E nós sabíamos, de tempos em tempos, nós temos que corrigir. Naquela época não tinha os instrumentos que tem hoje, né? A precisão que tem hoje. De tempos em tempos nós temos que corrigir a nossa carta náutica. Por quê? Se eu sair da Europa, se eu desviar um grauzinho na carta náutica, ao invés de eu sair no Porto de Santos, eu vou sair na Argentina. Um grauzinho que não é corrigido, o barco vai desviando. Entende essa questão? Então, por isso que é constante, né? É constante você tá vendo em Deus, e Deus vai tratando com você aquele assunto, porque qual é o projeto dele? É levar você do ponto A ao ponto B. Está entendendo como isso está ficando? Natureza, identidade e propósito. Isso é a vida com Deus. Natureza, identidade e propósito. Qualquer nível de opressão, qualquer coisa qualquer areinha que entra nesse rolamento emperra o sistema. Tá? Você vai ficar patinando e não vai chegar lá. Tá bom? Lembrou bem, caramba, essa foi legal. Fala no mic para o pessoal ouvir também lá. O Kiko falou no culto domingo, né? Do Aljava, sábado, do Aljava, né? De transicionar, não transitar, né? Transicionar. Amém. Porque exatamente, Deus nos chama para transicionar. Então, agora, para que eu possa, muito bem colocado, Van, muito bem colocado, nossa, obrigado, vou até acrescentar isso aqui, porque o que acontece? Deus nos chama para transicionar. Agora, quando eu sou reprovado, eu sou bloqueado aqui, então eu fico o quê? Transitando.
mas eu não transiciono. Tem muita gente que está transitando ali, acolá, naquela igreja. Por quê? Porque ele não se submete aos processos. Então ele fica transitando ali. Ó. Nós vamos estudar, eu acho que eu não ensinei para você, eu já ensinei ciclos, circuitos, circuitos, são 3 ou 4. Ciclos, círculos e circuitos. Tem algo a ver com isso aí. Depois, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Na verdade são 3 Cs, aí eu coloquei o 4 C. 4 C é versão Tex. Que eu falei, tem um 4 C aqui que acho que é também interessante a gente colocar, mas tem a ver com isso. Então, o nosso propósito com Deus é de glória em glória, e produzirá a 30, 60 e a 100 por 1, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em Israel e confins da terra. Todos esses episódios, para que ele aconteça, você tem que transicionar, e cada vez que você transiciona, Deus está muito afim de resolver os teus problemas onde você está. Vou repetir. Deus está interessado em resolver os teus problemas onde vocês estão. Por quê? Porque Ele está interessado em resolver. Um cara triste, então fica aí, você tá, né? Por que Deus está interessado em resolver o problema de vocês onde vocês estão? Porque Deus está querendo levar vocês para novos níveis. Inclusive dos problemas. Eu queria ter que pagar os boletos que o Silvio Santos paga. Cenoura Bravanel, não sei, acho que provavelmente deve permanecer. Ele é pessoa jurídica, ele é o cara que paga o maior imposto de renda no nosso país. Cenoura Bravanel, Silvio Santos. Eu gostaria de estar pagando os boletos que ele paga. O Samuel do Casas Bahia, os boletão que ele paga dos refrigeradores, aliás, né, do falecido Samuel. Entende? Por quê? Porque os caras, o velho da van lá, né, o cara lá do sul, como chama a loja dele? O Luciano da van, né? O velho da van que fala, o velho da van, né? Pô, o cara fatura um milhão por dia. Entende? Imagina o nível de compromisso que esse homem tem. Agora vê a cara de infeliz que ele tem. Por quê? O nível que ele paga de boleto está proporcional ao nível de negócio que ele faz. Agora ele não começou aquilo. Ele começou pagando boletos menores e vai vencendo, e vai criando uma mentalidade, vai conhecendo negócios e ele vai desenvolvendo. É isso que nós queremos chegar. Por quê? Antes de Davi matar um Golias, ele fazia o quê? Matava uns lobinhos aqui, umas raposinhas ali, né? Aí foi começando, né? Foi um lobo, um leão, um urso, até chegar no gigante. É processual, não é verdade? Então isso vai trabalhando em processos. Então a vida com Deus é uma vida de processos. Então nós temos que estar atentos às provas, o que leva você à medida. Por que para que Deus pudesse exercer a sua justiça, o que ele faz? Ele coloca uma prova. Como é que é exercida a justiça dele? Mediante uma prova, eu passo uma prova. É igual numa escola, quem passa na prova é promovido. Quem não passa, fica lá. Entende? E assim também é na caminhada com Deus. Bora lá falar nisso? Vamos lá. Eu já li isso aqui. Deus é paciente e não conivente. Vamos a um texto interessante também que eu achei. É um livro de Números, bem conhecido. Números capítulo 21. É um texto bem conhecido. Mas eu pesquei algumas coisas interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Livro de Números
21, de 1 a 9. Aquele texto da serpente de bronze, que é muito falado, nossa, tem centenas de pregações sobre isso, mas veio a minha palavra do Senhor dizendo, né? Eu ouvi algo que me chamou muita atenção, que eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Vamos lá? Vamos começar essa trajetória? Todo mundo achou aí? Todo mundo está lendo aí? Beleza? Quem não achou, vai ouvindo. A fé vem pelo ouvir, não vem pelo ler. Não tem problema. Números 21. Ouvindo Cananeu, rei de Arad, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém. Quantos já têm ouvido ou lido sobre esse texto? Tá. Muito falado, muito controverso, muita controvérsia nesse assunto, nesse capítulo. Muitos estão nisso aí, a questão da idolatria, de ter colocado uma serpente naquele madeiro, não é? Muita coisa se fala, e muita coisa ainda vai se falar. Mas eu particularmente, eu queria compartilhar com vocês um paradoxo aqui sobre isso, né? Quem lembra o que é um paradoxo? Pega o microfone aí, o pastor. Verdades escondidas em realidades aparentes. Atrás de realidades aparentes, né? Por trás de realidades aparentes. Né? Verdades escondidas. Isso é uma definição de paradoxo. Falou em paradoxia comigo mesmo. Eu gosto das coisas de paradoxal. Assim, isso me chama a atenção. Eu gosto dessas coisas paradoxais. Né? Nós vamos entender qual o paradoxo aí. Né? Então vamos pegar lá outra vez. Por que nós lemos aqui? Lê o versículo 1 novamente. Vamos lá. Ouvindo o Cananeu, rei de Arad, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Isso. Quem lembra que nós já estudamos isso, né? Quem lembra o que é um cananeu? Ih, agora pegou, meu. Hoje está seu dia ainda. Quem lembra o que é um cananeu? Um cananeu, um heteu, um jebuseu. Você lembra que nós estudamos isso? Quem lembra que isso aí? Eu tive que ler também, para lembrar também. O povo orgulhoso? Cananeu, deixa eu ler aqui, ó. Amor próprio, negocia princípios, só obedece quando lhe convém, só obedece aquilo que quer, quando lhe convém. Né?
Então, por que eu estou falando isso? Não se esqueça que a salvação é uma journey, é uma jornada. Né? Então, nessa jornada, eles estão passando pelos cananeus. Então, qual era a conduta dos cananeus? Que eu acabei de falar. Qual era o problema dos cananeus? Qual era a característica dos cananeus? Isso. O povo bom. Então, de quem ele está falando? Como é que ele chama mesmo? Como é que termina o nome dele? Então, de quem está falando? É o povo bom, né? Ele está falando do eu. Então, olha só, olha que interessante. Vocês estão entendendo? Estão começando a degotificar a Bíblia? Tá? Ou seja, peraí, ele pegou o povo, o seu povo, o povo de Israel, e leva eles para ir nos cananeus. Estão entendendo? Para ver como é que eles vão agir com os cananeus. Os cananeus, quando você pega o nome, você vai entender o que Deus está querendo trabalhar, com o que Deus está querendo trabalhar. Deus não está querendo trabalhar com cananeus. Então, Deus está usando o cananeu para trabalhar com você. Deus não está usando aquele cara que você não gosta, Ele está usando aquele cara que não gosta para trabalhar com a sua vida. Aí você está pedindo para Deus, Deus leva ele, mata ele, falou, não, eu que coloquei ele lá para que você fosse abençoada. Passar na prova, boa. Então eu determino qual é a situação, qual o nome da minha prova. Aí é o cananeu. O que eles fazem? Esses cananeus pegaram alguns e levaram cativos. Alguns ficaram presos, na sua opinião personal, quer obedecer a Deus da sua maneira. Estão entendendo como é que Deus está querendo? Entende? A Bíblia está falando conosco. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, esses 66 livros, esses 47 homens que estão aqui, em todo esse texto que está aqui, só tem uma palavra que é para o mundo. Qual é? Arrependei-vos. O resto é para nós. A Bíblia, os 66 livros, não é para o mundo, é para nós. Entende? Cabe a nós comer esse livro, como Ezequiel, né? Comer esse livro, ficou doce como mel na minha boca e amargo como fel na minha alma, porque ele me corrói, ele me corrompe. Não adianta eu ficar esfregando Bíblia para o incrédulo, porque ele não tem um espírito dela. O nosso intuito, como diz o Texidor, eu concordo com ele, um dia você fala assim, acabei de ler o livro, agora eu vou ser o Bíblia. Porque se você não puder ser uma Bíblia viva, uma palavra viva, não adianta ter uma Bíblia aberta. Esse é um livro mais comprado no mundo inteiro. É o que menos se lê. É o menos lido. É o mais obtido e o menos lido. Exatamente. 2 séculos. Porque esse livro aqui fala a respeito de mim. Fala daquilo que Deus acha a meu respeito. Então, quanto mais eu sei como Ele acha de mim, eu sei como dar a resposta que interessa a Ele, provado, aprovado e promovido. Tá? Então, quando nós entendemos aqui, agora dando continuidade, vai lá no versículo 2. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Lê o próximo, por gentileza. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Isso, amém. Então, olha que interessante, eles se achegam a Deus, fazem votos com Deus. O que é fazer votos? É aumentar o nível de compromisso. Não se esqueça que nós estamos falando do velho pacto. Ok? No novo pacto não existem esses votos. Aqui são votos de um povo que tinha um Deus fora, não era um Deus dentro. Ok? Então, muda os pactos, muda as movimentações, muda o sacerdócio, muda as movimentações. Ok?
Tem muita igreja ainda andando no velho pacto, fazendo votos de coisas que não tem que fazer votos. Isso aí são coisas do passado. Ok? Então, vamos lá. Então aqui você vê um povo que se relacionou, fez votos com Deus, Deus ouviu eles e deu vitória. Ou seja, cada vez que eu entro num relacionamento com Deus, Deus é pronto para me dar a vitória. Baseado no relacionamento. Como que faço? Tá assim, 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 faz assim, 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 e vai, pá, trabalha a sua vida. Ok? Agora vamos na sequência. No versículo 4, por favor. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Continua. Isso. Pode ser o 5 também. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Isso. Deixa que eu ler agora no versículo 4 aqui, novamente. Então partiram de Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Quem se lembra quem é Edom? A descendência de Edom. Filho de Esaú, da descendência de Saul, irmão de Jacó. Aí o que acontece? O que eles trazem? Por que Esaú perdeu a sua primogenitura? Ele teve fome e não teve paciência de esperar. Faz sentido? Então, vamos lá. No 4. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho. Está vendo? Né? Percebeu? Olha, muitas vezes Deus vai falar para você, vai nessa direção, passa o fio da espada, faz assim, assim, assim. Você fala, como é que vai ser? Vai ser assim, assim, assim. Haverá outros momentos na nossa vida que ele vai falar para você, contorna. Você vê que interessante, né? Poxa, o filho do Deus vivo nasce, fica ameaçado de morte pelo rei, aparece um anjo, fala para Maria e para José, pega ele e foge para o Egito. Cá para nós, tendo o Deus que nós temos, Deus não podia fazer um pisa na barata na cabeça do rei lá e matar aquele rei. Mas por que ele não fez isso, gente? Eu teria feito. Por que o Deus de toda a terra, o Todo-Poderoso, o que abre o mar, o que faz cair qualquer coisa que quiser, faz levantar, faz cair, faz morrer o que está vivo, faz viver o que está morto? Por que ele fala para o anjo, dá uma ordem para o anjo fala para Maria e José, foge com o menino? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus não usou do poder dele? Porque Deus não quer ser reconhecido pelo seu poder, mas sim pela sua vontade, o relacionamento com Ele. Isso! Quer falar? Não? Estão entendendo isso? Então, muitas vezes virão problemas sobre nossas vidas. Alguns problemas ele vai derramar do poder dele e vai solucionar. Pá! Outros ele não vai solucionar, porque esse desafio, esse problema na sua vida, terá um caráter pedagógico. Então, quando eu tenho que entender por que eu estou passando pelo que eu estou passando, Senhor, o que o Senhor está querendo revelar a mim por intermédio desse lugar? Como é que chama esse lugar que eu estou? Né? Estarei eu no meio dos filhos de Edom, estarei eu no meio dos filhos dos cananeus, que tipo de problema terei eu? Porque quando eu consigo discernir isso, João 8,32, conhecereis a verdade de onde eu estou, quem sou, para onde eu vou, de onde eu vim, né? Quando eu vou conhecendo a verdade,
Entende? A verdade sempre vai ser superior à realidade. Qual a diferença da realidade e da verdade? A realidade, ela é relativa. É relativa ao momento. Bom, muito bem. A verdade, ela é absoluta. Então, ainda que a minha realidade não esteja positiva, a verdade absoluta é que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual já me tem abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Isso é a verdade. Ainda que a minha realidade não esteja paralelo, não esteja adequado, não esteja manifestando essa verdade. Porque Deus não me chamou para andar me apegando à realidade, mas dentro da realidade você confessa a verdade. Quem fez isso a primeira vez na Bíblia? Quem estava dentro de uma realidade e mudou a realidade para a sua declaração? Antes. Antes de Adão. Haja luz. Deus estava num lugar que ele tinha trevas e caos. Trevas e caos. Escuridão e bagunça. O que Deus falou? Vixe, o que eu vou fazer agora? Vixe, e agora? Ih, meu Deus do céu. Ai, e agora? O que eu vou fazer? O que ele fez? Haja luz. E é interessante que ele falou, haja luz antes que houvesse ordem. Por quê? Porque a maioria de nós queremos colocar as coisas em ordem, sem luz. Então, muitas vezes nós queremos que Deus solucione um problema em nós, mas na verdade você está pedindo errado, que nem fala em Tiago, pedindo eu receber, porque pedis mal. Senhor, haja luz. O que é luz? Falta de iluminação naquela área. Senhor, disse Deus, haja luz. Pá. Quando há luz, você começa a ver a situação como verdadeiramente ela é, e não como a realidade que está se apresentando. O que o mundo fala para você? Cai na real, mano. Deus não falou para você andar na realidade, ele falou, anda na verdade. Conhecereis a verdade te liberta da sua realidade, porque a nossa realidade ela é relativa, por isso que eu não me conformo com a realidade que vivo. E ainda que eu esteja numa realidade que não me é boa, eu nunca faço confissão a respeito da realidade. Eu sempre falo e penso de acordo com a verdade, e não com a realidade. Porque a verdade de Deus muda a minha realidade. Agora, a minha confissão da realidade e negação da verdade, faz aquilo que eu tiver na minha boca. Eu vivo do que eu falo. Vocês sabiam disso? Você vive daquilo que você declara. Estão entendendo isso? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque a nossa boca ela tem o poder de criar o bem e o mal. Porque, quer ver uma coisa? Olha lá, vamos voltar lá, no versículo 5, por favor, novamente. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Olha que interessante. Olha como é que começa o processo. Primeiro falam mal de Deus. Depois falam mal do seu líder. Depois falam mal do que come. Perceberam isso? Primeiro, porque assim, é um processo. Quando você não tem o discernimento de Deus, você começa a querer que os políticos, que os seus líderes te respondam. Porque você não tem essa visão afinada, você começa a reclamar até da comida que você tem. Poxa, os caras saíram da escravidão. Quantos séculos eles ficaram lá? Quantas gerações ficaram lá? Quem lembra?
400 anos, vamos supor que vive em média, que vivesse naquela época uns 35, 40, porque o pessoal morria cedo lá, que era um troço violento. Quantas gerações ficaram? 12 gerações? 13 gerações. E os caras vão e reclamam. E o que os motivaram? Pelo que eles foram motivados a estar reclamando? A impaciência. Você lembra que foi falado antes que o meu pai espiritual, né? Que o Kiko falou da falta de paciência, você lembra? Aprendendo a esperar, né? Aprendendo a esperar, aprendendo a fazer a caminhada, e não foi feita, não tem. Aí o que acontece aqui? Vamos lá. Falaram mal contra Deus, contra Moisés, dizendo: por que fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há nem pão, aqui não há pão. Esse óculos aqui, depois que mudei aqui. Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta este miserável pão. Aqui não há pão nem água, e a nossa alma detesta esse miserável pão. Ele falou que não tinha pão? Eu li errado? Ou só eu li? Eu li certo, eu vou outra vez. Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta esse pão miserável. Você sabe por quê? Porque quando você tem um coração peludo, que fala o pessoal, quando você tem a maledicência, nem o que você tem, você reconhece que você tem. Você não dá valor nem ao que você tem. Não está na Bíblia, eu não tenho como provar, mas tem alguns historiadores judeus que eles falam uma coisa que eu achei interessante, pelo menos a nível de comentário gospel aqui, né? Não vai desviar nós, então tá bom, então não vai ficar desviado, então tá bom. Existem alguns estudos que dizem que o maná, esse pão, ele tinha duas características, né? Ele tinha assim, ele era neutro, ele tinha o sabor que você quisesse. Até na minha live hoje de manhã eu falei, parece um mandiopan, assim. Aquele lembra do mandiopan, né? Você pode pôr uma canelinha, pode pôr um sal, pode pôr um açúcar, né? É um mandiopan, é um maná. Aliás, até parece um pouco, né? Ele tem uma forma, você pode pôr açúcar, pode pôr canela. Agora, o problema do maná é que o maná, sempre que ele vinha na mesma forma. Então, eles não estavam reclamando exatamente do paladar. Quem mexe com cozinha aqui, sabe disso. Se tiver esses mestres lá da Band, né, daqueles, qual é um dos fatores principais da apresentação do prato? É a apresentação, o formato, a apresentação das cores, a visualização, porque a gente come com os olhos. Estão entendendo? Então, eu pensei nisso, faz sentido. E muitas vezes nós temos isso. Às vezes, nós não entendemos que, muitas vezes, eu e a Rô, a gente fala muito assim, né? Por exemplo, todo domingo a gente está vindo aqui. A gente está fazendo o quê? A gente está fazendo a lição de casa. Você lembra que o apóstolo falou no sábado, né? E quando aprove a Deus revelar Cristo em nós, então não é uma obra minha trazer gente para cá, não é obra minha convencê-los. A minha parte eu estou comunicando. Mas é Deus quem vai tocar no coração de cada um de vocês. Por isso que eu falo sempre, o culto com vocês começa depois que esse aqui termina. Que aqui eu lancei a palavra. Depois Deus vai tratar com vocês, na vida de vocês, aquilo que foi falado. Fala, olha o que o pastor falou, poxa, foi aquilo lá. Porque primeiro a palavra, depois vem o Espírito e testifica, e faz com que isso funcione. Então, aqui está o processo, tá? Então, avançando na revelação aqui. Aí vamos lá. Então o Senhor, lê para mim agora o versículo 6, por favor. Cadê o 6 e o 7? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Tem outra versão para serpentes abrasadoras ou é isso mesmo? Hã? Venenosas. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse:
havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Agora emenda, vai. Bota a quarta e quinta, vai. Disse o 8 e Senhor 9. a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Isso. Então vamos lá. Aqui é um texto bem conhecido. Agora vamos caminhando, aprofundando mais. Eles reconhecem o seu erro, né? E Deus dá uma saída. Pelo que, eles foram cometidos pelo quê? Por uma serpente. Quem mandou a serpente? Não foi Satanás, foi Deus. Então a primeira coisa que nós temos que entender, muitas vezes Deus vai mandar algumas coisas na nossa direção. Por quê? Porque Ele quer tratar naquela área. Então muita gente fica, show Satanás. Eu falei, Satanás não, Satanás, tudo eu, entendeu? Não é que sou eu não, filho, isso é com o outro lá, velho, com a cabeça branca lá em cima, não tem nada a ver comigo não, filho. Então a gente tem que discernir isso, sabe, o que está pegando. Você lembra, a serpente, o que significa a serpente, gente? Qual é o significado? A serpente abrasadora, a serpente venenosa. Ela tipifica o quê? Satanás. Elementar, meu caro Watson. Né? Então, é Satanás. Se lembra do que Satanás se alimenta? Quando falou da maldição de Satanás, que agora você vai... Pó da terra. Boa. Satanás se alimenta do pó da terra. Nós somos feitos de quê? Então Satanás se alimenta de quê? De nós. Está entendendo? Então, sempre que ele tem uma oportunidade, a legalidade para ser picado é a serpente, que é o sinal daquele que vem te pegar no calcanhar. Sempre colocarei inimizade entre a serpente e a mulher, que a mulher na Bíblia não é a mulher, o sexo feminino, é a igreja. Não está falando de mulher lá, está falando da igreja. Lá de Gênesis. Colocarei uma inimizade, não é entre a serpente e a Eva. Falando profeticamente, tá? A Eva é a noiva, Adão é o noivo, a tipologia de Jesus e a noiva, ok? Beleza? Então a serpente está atacando a noiva, está atacando a igreja. Né? Tá? Então, conforme ele faz isso, eles vão buscando a Deus. Então, você percebe, muitas vezes Deus libera a serpente, para que você, picado pela serpente, você vai fazer o quê? Venha buscá-lo. Então, a natureza de muitas situações em nossas vidas, qual é o endereço? É Deus. Deus quer tratar conosco sobre esses assuntos. E Ele queria tratar, e é interessante que Ele manda exatamente, por que Ele não mandou um leão, por que Ele não mandou um urso, por que Ele não mandou... Ele manda uma serpente, porque a natureza da prova que vem na nossa direção, você pode até discernir. Quando a gente trabalha com cura e libertação, a gente vai fazendo aconselhamento com as pessoas, a gente vai conversando, a gente vai vendo a natureza da pressão, da opressão, da possessão que a pessoa está passando, da situação, possessão, opressão. Você vai, é situação, é opressão, é possessão, né? Aí você vai, se lembra, é assim que começa a ministração de cura e libertação. Vocês vão preenchendo. Vocês já fizeram a cura e libertação, né? Vocês nunca fizeram cura e libertação? Misericórdia, gente. É? Vocês nunca fizeram lá? Não? Gente. Entendi. Vocês tomaram a vacina da antipicada, pelo amor de Deus.
Mas eu posso dizer para vocês, eu estou falando isso, eu estava conversando hoje rapidinho com o pastor Elton sobre essa questão, né, de juntarmos as igrejas para estar recebendo ministração junto. Eu gostaria muito, muito mesmo, que o papaizinho lá de cima, o papai de cima está batendo, liberasse para nós o pastor, esqueci o nome dele, pastor Hugo, você já sabe até que eu vou falar, né? Para estar ministrando para nós cura e libertação. A humildade dele, o amor daquele cara é algo especial, top mesmo, eu gosto muito dele. Quem sabe ele poderia estar juntando as duas igrejas, né, para ele estar ministrando para nós nessa área de cura e libertação. Porque quando você entra, né, na família de Cristo, muitas vezes você quer fazer algumas coisas, né, curso disso, curso apostólico, apostílico, né, coisa que ele fala, cursos e coisas tremendas, e não limpou a casa. Você quer comprar móveis novos, vou comprar móveis novos, vou comprar isso aqui, então, limpa a casa primeiro, filho, tira a poeira da casa. Quem está com um móvel novo cheio de poeira no chão, cheio de sujeira, buraco nas paredes, né? Então vamos primeiro limpar a casa, deixar arrumadinho. Uma questão de aquilo que foi falado lá, né? Você não começa a construção pelo telhado, você começa pelo fundamento, entendeu? Então, poxa, acho que já peguei até uns amém aí com relação ao pastor Hugo aqui, né? Acho que vai ser muito legal, muito bênção mesmo. Certo? Então já começa a intercessão para eu chegar na presença do manda o Hugo para cá, chamar o Hugo, chama o Hugo. Meu Deus do céu. Eu sou o primeiro a passar na fila de cura e libertação. Né? Sim, ele foi uma das testemunhas. Eu creio que ele vai ter muito trabalho aqui conosco, aqui, né? Eu juntar as igrejas aqui. Quem quer falar uma coisa? Fala ainda. Por que foi necessário a imagem da serpente para curar o veneno da picada? Já que as pessoas já tinham reconhecido que pecou, né? Mas mesmo assim foi necessário a serpente lá. Primeiro eu gostaria de agradecer muito a tua presença. Você é uma varoa de guerra, sabe? A maneira como você tem conduzido a sua vida mediante tantas pancadas, sabe? Você é aquilo que fala na Bíblia assim, varão, mulher valorosa, quem encontrará? Rapaz, pedra 90, viu? Caralho, parabéns, parabéns, né? Da maneira como, eu nunca vi uma reclamação sua, misericórdia, eu já teria reclamado tudão, velho. Entendeu? Passando pelas coisas que você tem passado, e até eu dou risada quando eu falo com ela. Eu só não dou risada para não pensar que estou rindo dela. Entendeu? Eu falei, caramba, a mulher passa os negócios e ela joga piada no meio do sofrimento. Eu falei, caramba, essa é minha filha amada em que me compraz. Bom, vamos lá. Responder, eu fiz para enrolar a tua pergunta, mas eu vou responder. O que acontece? Primeiro aconteceu a maledicência. Tá? Quando veio a maledicência, para que isso criasse neles uma situação de arrependimento, vem o quê? Vem o ataque das serpentes. Tá? Olha a sequência. Primeiro eles maldisseram. Pelo que foram maldizentes, houve uma consequência. Todo o pecado haverá uma consequência. Entendeu? Todo pecado há uma consequência. Então, pecou, a consequência. Por exemplo, quando a gente pregava lá na casa, uma equipe, eu pregava em outro departamento, mas dentro da equipe pregava na casa de detenção. Tá? O fato do camarada aceitar Jesus, estar lá na casa de detenção, o cara cometeu uma transgressão penal, né? Jesus perdoou ele? Perdoou. Vai livrar ele da cadeia? Não. Você está entendendo? Embora ele seja perdonado do seu pecado, agora ele vai pagar o preço. Agora ele pode pagar o preço, a consequência, o preço do pecado Jesus pagou na cruz. Obrigado, Espírito Santo. Entende? O preço do pecado Jesus paga na cruz. A consequência da sua transgressão vai para a cadeia. Em alguns casos até cadeira elétrica. Na palavra de Deus,
sequestradores. 2 tipos de pecado que tinha, não me lembro. Um é sequestrador, outro não me lembro. A pena era de morte. Pena de morte para sequestrador, na Bíblia. Não precisa nem... Gente que sequestra a gente, gente que... Pena de morte. Deus perdoa, mas mata. Você não tem o direito à vida. Não é. Não é blasfemar contra o Espírito Santo. 2 pecados. Isso está na velha aliança. Era 2 coisas que eu não me lembro o que era. Não me lembro o que era agora. Mas uma era essa aqui. Então vamos lá. Você entendeu? Então, eles, pela maledicência, tiveram que pagar um preço, uma consequência. Quando talvez a consequência fez com que eles voltassem para estar buscando Deus. Que muitas vezes você comete um erro e rapidamente você se arrepende. Mas há problemas, como você passou o tempo, e não é que pecou hoje, a serpente já estava lá, querendo já te morder, entende? Há uma razão, não é porque está no mesmo versículo que foi na mesma hora, há uma razão de tempo, porque Deus, ele é paciente, ele só não é conivente. Tá? Às vezes fizeram o que fizeram, tá? E não foi de imediato, mas não buscaram tratamento naquela época, naquela área da vida deles, de ficar maldizendo. A serpente vem para te pegar. O que a serpente pica onde? Por quê no calcanhar? É um animal rastejante, mas por que ela pega no calcanhar? Qual o significado? Atrapalha o seu caminhar. Então, muitas vezes no nosso caminhar, tem dores no nosso caminhar, tem aspectos da nossa vida que está dolorido na nossa caminhada. E quando você vai buscar Deus, Deus fala, é isso aqui. Está entendendo? É por isso que é interessante a gente estar sempre, por exemplo, quando eu subo para a conferência de Taubaté, eu vou para fazer o quê? Para conferir o que o apóstolo está falando? Não, eu vou para me conferir. Eu vou me expor à luz apostólica para ver como é que eu estou. Não como é que ele está, ele vai bem, obrigado. Né? Agora, como é que eu estou? É uma chapa dos pulmões, é uma radiografia de mim mesmo. Tanto é que eu ouvi coisas ali que eu falei, puxa, nossa, é tremendo, nossa, da hora. Sim, coisas de alívio mesmo, coisas de refrigério no meu espírito, na minha alma. Coisas que eu ouvi lá. Depois que eu ainda falei para o Rô, valeu a pena cada quilômetro. Valeu a pena o nosso sacrifício de ter subido lá. Valeu mesmo a pena. Tá? Então, prosseguindo aqui. Aí o que acontece? Aí o Moisés, que é a função da tipologia da intercessão de Jesus, né, ele vai e intercede por nós. Moisés intercedeu pelo povo. Aí Deus deu uma instrução para o povo, para Moisés. Qual foi a instrução que Deus deu para Moisés? Qual é a instrução que Deus deu para o povo? Deu para Moisés? Ele fazer uma serpente de bronze. Isso. Quem mais concorda com isso? Os caras ficam espertos. Todo mundo concorda com isso? Vocês não leram Bíblia, não, só? Vamos ler lá. Aí Deus deu uma instrução para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: faze isso, faz uma serpente. Aí no versículo 9. Versículo 8. Moisés. Quem disse que era serpente de bronze? Lê de novo o 8. Primeira coisa interessante, Deus falou, faze uma serpente. É que Moisés é a tipologia do pastoreio verdadeiro. Quer ver? Eu vou mostrar uma outra coisa. Moisés sobe para estar com Deus, 40 dias lá, né? E ele desce com a
com as tábuas, com a Torá. A hora que ele desce, ele olha e vê todo mundo em jejum e oração. Né? Tá o maior furdúncio lá. Né? Daquele culto de poder, o culto do bezerro. Né? Quando ele olha aquilo, ele lê a Bíblia, que ele já tinha lido a Torá. Não terás, farás para ti imagem do que é escultura. Ele olhou a pedra, olhou para o povo, olhou para Deus. O que ele fez? Por que ele quebrou? Para não ter julgamento, filho. Ele adiou o julgamento, o advogado perfeito. Vocês entenderam o que ele fez? Não. O que falam para a gente é que ele ficou com raiva do povo e quebrou. Se ele tivesse com raiva, era só chegar com a tábua lá, filho. Queimava todo mundo, queima Jeová. E que ele sabia que enquanto não houvesse lei, eles não estavam sujeitos à lei. Porque ele andava com o faraó. Ele já estava acostumado nos trâmites legais. Você entendeu? Então Moisés, por que Moisés era um homem, um profeta mesmo de Deus mesmo? Por quê? Ele sabia, ele conhecia as mazelas das pessoas da qual ele foi senhor e eles foram escravos. É só a gente voltar na história. Ele conhecia a natureza daquele povo. E estava conhecendo a natureza de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Deus fala, eu vou pegar no hebraico. Eu vou pegar no hebraico. E vocês vão entender. Deus chega para Abraão e fala para Abraham, faça uma nahash. Faça uma nahash. Nahash em hebraico é serpente. Tá? Ele fala para Abraão, faça para Moisés, desculpe, sai Abraão, obrigado. Fala para Moisés, faça uma nahash. Aí ele olha para Deus, sim, Senhor, farei uma nehoshet. Nehoshet é bronze. Quando você estuda bronze na Bíblia, o que significa bronze na Bíblia? Enquanto vocês pensam, eu coloquei, eu escrevi aqui, vou falar um pouco alto aqui para poder pegar lá também, tá? Aqui, vocês vão ter uma ideia, como se escreve serpente em hebraico, tá? Serpente, nahash, se escreve assim, tá? Deixa eu ficar mais perto aqui, depois eu vou aí. E olha como é que escreve bronze. A diferença é somente isso aqui. Serpente e bronze, as palavras são idênticas, quase idênticas. Tá? Aqui, ó. Serpente, nahash, se escreve com essas três letras. Nehoshet, que é bronze, se escreve assim. Ó. A diferença está nesse aqui. Então, está aqui, ó. Está gravado. Tá vendo aí? Estou vendo que eu estou um pouco chegando aí? Pastor, estou ali, tá isso aí. Em hebraico? Em hebraico. Então, olha que interessante. Olha o paradoxo. Por quem eles foram picados? Por uma serpente. Deus manda fazer o quê? Uma serpente. Aí Moisés pega e faz uma serpente de bronze. O bronze na Bíblia significa julgamento, justiça. Bronze polido, o bronze significa julgamento, justiça. Olha que interessante. E qual foi a ordem que Deus deu? Pega a serpente e coloca numa haste, e será que todo mundo que olhar para ela será curado.
justificado, bronze. Olha só que interessante. Qual era o desafio? A serpente significava o mal que eu fiz. Do que ela é feito significa o benefício que recebi. A salvação é pela graça, mediante a fé. Então, eu olhava, quem era a serpente então? A serpente significava o pecado. Quem era o pecador no caso? O povo, eu. Certo? Porém, o formato é do pecador. Mas a maneira como ela é feita, de bronze, é justificado. Quando eles olhavam, sim, eu entendo que eu sou um pecador, porém justificado. O segredo não era a serpente. Lembra que eu falei do paradoxo? Uma verdade escondida dentro de uma realidade aparente. A realidade aparente era uma serpente. A verdade escondida é que era o bronze. Porque quando você entende o bronze, você fala, o meu pecado foi julgado em Cristo Jesus. O meu pecado foi julgado. Eu sei que eu sou um pecador julgado e justificado. Sim, vocês entenderam isso? Há uma identificação. Eu reconheço quem era para estar naquele madeiro, sou eu. E por causa das minhas transgressões, eu estou naquele madeiro. Porém, de bronze. Hoje, nós somos o quê? A serpente de bronze. Quando você aceitou Jesus, mudou o seu formato? Não, continuei o mesmo. Agora, mudou sua natureza? Não. Serpente de bronze. Está entendendo? Aqui já apontava para o novo pacto. Já apontava para aquilo que Deus queria. Deus nunca quis mudar a sua, que é palpável, que é aparente. Deus quer mudar a sua natureza. Então é um pecador justificado. É um pecador mais do que justificado. Porque se fosse um pecador justificado, seria uma cobra crente. Imagina uma cobra. Queria ver a cobra com a Bíblia embaixo do braço. Mistério esse. A religião quer que você seja uma cobra crente. Uma cobra que muda o seu comportamento, mas não muda a sua natureza. Vocês estão entendendo? Por que Deus não mandou fazer Moisés, né? Vocês estão entendendo? Ele conhecia o coração de Deus. Por que não foi feita uma serpente de ouro, uma serpente de prata, uma serpente de madeira? Por que foi uma de bronze? Moisés já olhando lá de justificação. A justificação muda a nossa natureza. A palavra natureza é o material da qual eu sou feito. O novo pacto, o que é o novo pacto? Cristo em nós é a esperança da glória. Não é um Cristo comigo. Estão entendendo? A religião fala um Deus comigo. Não é Deus Emanuel. Deus Emanuel é no velho pacto. Não, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo não está na frente, filho. Jesus Cristo não está atrás. Gente, vamos lá. Tem um café. Terá um café. Um café. Ok? Vou imaginar aqui um copo de café. Aí, dentro desse café, vamos imaginar que aqui é uma garrafa com leite. E aqui tem um copo de café preto, certo? Quando eu jogo o leite para dentro do café, o que vira?
Eu dou $1 bilhão para quem conseguir separar o leite do café. Depois. Por quê? Então, agora, depois do leite colocado dentro do café, o que aconteceu com o café? Uma fusão, mudou a sua natureza. É o kainos de Deus. A serpente de bronze não é uma serpente crente, uma serpente arrependida. É uma serpente, porém, com uma natureza justificada. Estão entendendo? O que é externo continua serpente. Porém, o que muda não é o externo, mas é a sua natureza. Estão entendendo o que é interessante? Isso que é cura e libertação. A cura e libertação não vai dar asa para a cobra. Entendeu? A cura e libertação vai trabalhar. O novo pacto é um entendimento de que tipo de caminhada que eu tenho que ter na terra. Eu não tenho que ser uma serpente crente. Eu tenho que ser uma serpente que entendi que agora o Cristo em mim, o que está Cristo em mim, eu sou o copo de café. O Cristo em mim entrou em mim. Agora eu tenho uma nova natureza. Quando fala natureza, é o produto com o qual eu sou feito. Eu mudei. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou o quê? Um mineral num vegetal. Uma mudança de natureza. É isso que ele estava apontando para o novo pacto. Ele estava apontando para aquilo que quer dizer. Ele transformar a água em vinho. Tá? Ele fala assim, é uma mudança de natureza. Esse é novo nascimento. Está entendendo? Não é uma nova conduta, não é tentar fazer para ver se ouviram. Está entendendo? A religião que Satanás quer para nós é assim, ó, o dia que você fizer, você será. Não, o que Deus fala é assim, porque você fará. A religião fala, não, você precisa fazer para ser. Deus fala, não, você faz porque você já é. Mas eu olho para mim, eu me vejo todo enrolado, feito uma serpente. Eu vejo para mim, eu só fico dando picada, mordida no pé dos outros. Tá? Isso que acontece, você precisa tomar posse agora da sua nova natureza. Pode ser que você ainda se enrole um pouco. Pode ser que você ainda dê umas mordidas nos outros. Mas não é mais da sua natureza isso. Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem nasceu de novo. Ainda temos alguma coisa da nossa velha natureza, mas a nova natureza de Cristo em nós é que a natureza de Cristo começa a tomar estou tomando forma em mim, o seu amor está tomando forma em mim. Entendeu? Então é a natureza de Deus de dentro para fora em mim. E quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, quando eu nasci de novo, foi revelado Jesus para mim. Eu aceitei Jesus. Aceitar Jesus é uma coisa. Ter Cristo revelado em mim é outra coisa. Primeiro, em Atos capítulo 9, Saulo tem um encontro com Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele tem um encontro com Jesus. Em Gálatas 2, tá? Paulo fala, né? E quando aprove revelar o seu Filho em mim. É bem diferente isso. Esse é o processo, esse é o nosso objetivo. E esse processo do Cristo de dentro para fora, é que a gente vai entendendo essas situações à nossa volta, e da maneira como vou reagindo às provas, Jesus vai sendo manifestado. Cada vez que eu dou uma resposta positiva, cada vez que eu sou proativo a Deus, cada vez que eu dou a resposta que Deus quer que eu dê, o Cristo vai saindo. Convém que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça. Está entendendo? Esse é o nosso processo. Esse é o motivo. Isso que eu fiquei tão apaixonado quando eu vi esse trecho, quando eu vi esse texto. Né, que eu falei, serpente de bronze, né? Aí, poxa, você vai estudando, nossa, Deus me deu
um discernimento por ser guiado. Foi um homem de Deus, Senhor, me desculpa, eu devia ter anotado o nome dele, que ele faz um comentário sobre isso, eu achei maravilhoso, eu prometo que vou trazer semana que vem. Sobre isso eu devia ter anotado aqui, eu pensei que ia ter na cabeça, mas não lembro, estou aqui tentando lembrar o nome dele. Né, e louvo a Deus por esse mestre, né, e não é brasileiro, louvo a Deus por esse mestre que falou isso aqui, falei, nossa, achei fantástico. Só que aí você vai aprimorando, né? Deus te dá uma ideia, Deus te dá uma semente, você vai multiplicando a semente, né? E me deu uma ideia, eu fui prosseguindo, e a gente foi chegando aqui, tá bom? Entender essa parte aqui, da serpente de bronze, né? O segredo, o paradoxal não é na serpente, que todo mundo fica, a idolatria da serpente, a cura não está na serpente, a cura estava em você visionar o bronze, que tinha a ideia do bronze, né? E é interessante que se esse povo estava caminhando no deserto, de onde eles tiraram esse bronze para fazer serpente? Como é que eu entendo isso? Eles já estavam carregando nas costas a provisão para a sua cura. Efésios 1:3. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, tudo que Deus foi dando para eles caminharem, eram tudo coisas que Deus ia usando no caminho. Por quê? Porque Ele já me abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, entendeu? Então, tudo que Ele foi dando, mas por que eu vou carregar bronze para andar no meio da areia? Por que eu vou dar prata, bronze, pedras preciosas, o pano, isso aqui, porque eu vou fazer um tabernáculo com vocês no meio do deserto. Então, tudo que Deus vai te dando, presta atenção porque que Ele está te dando. Se você não toma cuidado para não reter aquilo que Ele está te dando, porque quando chegar na hora, Ele quer fazer um tabernáculo com você. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Procura apresentar até Deus aprovado. Ele pede, você dá. Ele pede, você dá. Por quê? Ele está fazendo, faz uma serpente de bronze. Da onde arrumou bronze para fazer isso? Se não foi do povo, que fizeram alguma coisa que salvou a vida de todos. Nem todos carregaram bronze, mas aquilo que carregaram de bronze, porque bronze depois vai ser usado no tabernáculo. Lembra? Acho que é nos pés das colunas, tá? Que tem o bronze. Que bronze significa justiça, justificação. Depois quando você estuda em Efésios 6, que fala da armadura, a couraça da frente é feita de bronze polido, né? A couraça da justiça, justificação, o bronze. Por quê? Por que o soldado, antes de ir para a guerra, ele passava um bom tempo lustrando a sua couraça? Por quê? Porque era uma arma. A couraça polida era a arma. Porque quando o inimigo vinha naquela direção, o que ele olhava? Ele não olhava para o inimigo, ele olhava para o sol. Por quê? O inimigo estava aqui, o sol estava aqui, ele falou, vou te mandar bem no seu zóio, mano. Ele refletia, entende? Jesus é sol da justiça, reflete em você. Quando o teu inimigo vem na tua direção, se você tiver com a tua justiça purificada, trabalhada, o que é purificada a justiça, a obra das minhas mãos? Sim. Por quê? Confessa o teu pecado e deixa. Conforme você vai deixando o teu pecado de lado, a tua couraça vai ficando cada vez mais brilhante. Chega a um nível que você vai andando, que o inimigo já nem chega perto de você, porque ele brilha. Minha esposa teve um sonho desse há muito tempo atrás, que ela estava falando com uma pessoa, aí de repente, né, mano? De repente ela começou, ela falou, o que você está brilhando? Ela começou, o brilho, que é o brilho da justiça. Entende? Já não somos mais nós, mas é o brilho de Deus que reflete em nós, refletindo o brilho da justiça de Deus. Ok? Falei bastante hoje, não falei não? Glória a Deus por isso. Que hora que a gente para, hein, gente? Eu estou meio perdido. 8h30? Tá bom para você, tá bom, né? Isso significa assim, cala a boca. Se tivesse em umas igrejas, ia botar os caras fazendo adoração. Vocês já perceberam isso? Eu já percebi.
Quando os caras começam a falar demais, os caras da adoração já vão atrás do pregador, já, né? Os caras pegam esse violão, começam a pegar o negócio e falam assim, chispa, meu, fala, a valsa que está passando da hora. Vou ficar de pé. Ficar de pé para dar a impressão que está terminando, para dar uma levantadinha e tal. Pai, te agradeço por essa porção, te agradeço, Senhor, porque nós somos transformados de glória em glória, e a transformação que o Senhor propõe para nós não é aquela que é aparente, não é aquela que é externa, mas é a nossa nova natureza. Nós somos feitos de bronze, nós por fora continuamos a mesma serpente de sempre, uma mais gorda, outra mais magra, outra mais comprida, outra menorzinha, né? Mas Deus não está interessado no exterior do copo, né? Mas Deus está interessado em fazer de nós uma nova natureza. Obrigado, Senhor, por isso. Pai, que possamos dar respostas proativas, respostas que agradem a Ti, Senhor. Dar as respostas às provas que o Senhor vem lançando sobre nossas vidas, porque nós precisamos ser provados e aprovados e promovidos, Senhor. Então, esse é o nosso pedido, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, venha trazer iluminação para nós, que nós possamos entender a natureza das provas e dar a resposta que interessa. Religioso aqui, né? Nós declaramos também abençoados os dízimos, as ofertas, nós declaramos sabedoria de Deus, entendimento, desafios de Deus nas nossas vidas, e que possamos, acima de tudo, ter um entendimento da nossa natureza, identidade e propósito. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.